Graça e paz, como você está? Ontem aconteceu uma situação comigo que me fez refletir bastante, me trouxe algumas lições. Hoje é dia 10 de junho e ontem eu fui sair para ir na casa de uma pastora na parte da tarde. Estava ajeitando as coisas aqui, meu filho mais velho, o Rodrigo, tinha ido para a escola, meu marido tinha saído para trabalhar, eu estava com o mais novo, o Felipe, e fui ajeitar as coisas para poder deixar o mais novo com a minha mãe e de lá ir para a casa da pastora. Um dado momento, eu vindo de lá para cá, ali é a porta que vai para a rua, e aqui atrás a gente tem uma areazinha privativa, aqui é uma casa geminada. E eu passei carregando algumas coisas, eu perdi um pouco a noção assim, do espaço, e eu bati nessa quina aqui. Só que aqui tem uma bancada, então a mesa ela fica travada nessa bancada. Eu bati com muita força e a mesa não arredou, ou seja, eu bati e o negócio ficou preso, sabe, prensado. Eu nunca, que eu me lembre, eu nunca bati com tanta força em uma quina igual foi dessa vez. Quando foi à noite, eu fui tirar a calça e na hora que eu passei assim, a mão, eu senti uma dorzinha. Quando eu fui ver, gente, eu tô com um caroço assim de todo tamanho, um roxo gigantesco. E eu achei engraçado isso, sabe? Que eu falei assim, nossa, eu já bati diversas vezes, né? Quem nunca bateu numa quina, mas dessa vez foi assim, algo que eu fiquei chocada. Não tem como eu mostrar, porque ele tá nessa parte aqui bem de cima aqui da coxa. Mas eu passo a mão assim, tá um caroço bem grande e tá aquele roxo com vermelho, sabe? Parecendo que, sei lá, se estourou algum vasinho, alguma coisa. Eu sei que tá um trem muito feio. E isso me trouxe uma reflexão de que às vezes a gente passa pela mesma situação, só que com intensidades diferentes. Às vezes você teve um relacionamento que durou, sei lá, 10 anos e você não saiu de lá tão machucada. Mas às vezes você teve um relacionamento que durou um ano e saiu de lá arrebentada. Porque não vai se tratar de tempo, de quantidade, e sim de intensidade. E aí isso falou muito comigo porque às vezes a gente repete a mesma situação e a gente fica sem entender. Poxa, por que que nessa eu sofri mais? Por que que essa amizade acabou e eu estou devastada, mas quando uma amizade terminou eu não fiquei tão mal assim? Por que que esse emprego que eu saí, que eu fui mandada embora, e no outro não foi dessa forma? A mesma situação, né? Quem nunca bateu numa quina, a mesma situação, dessa vez completamente diferente. E aí, quando a gente vive pela primeira vez a mesma situação de uma forma muito intensa, principalmente se ela for muito dolorosa, parece que a gente está lidando com aquilo pela primeira vez. Você já parou para pensar nisso? Às vezes você já teve decepções nos relacionamentos, em ambiente de trabalho, na igreja, com amizades, com você mesma. Só que quando vem a primeira vez assim de uma forma muito intensa, muito dolorosa, parece que é a primeira vez que a gente está passando. E de ontem para agora, né, dando aí mais ou menos 24 horas dessa batida, porque na hora doeu muito, muito. Essa quina aqui é uma mesa de madeira, então ela é muito pontuda, ela não tem uma curvinha, ela é pontuda mesmo. Então foi muito doloroso. Felipe, para com isso, por favor. Então foi muito doloroso. E no que eu bati, como a mesa ficou travada, então teve aquela parte de enfiar assim, a carne, sabe? Quase que um espetinho de churrasco. Isso me chamou muita atenção do quanto que essa batida foi dolorosa, mesmo eu já tendo batido várias vezes em outras quinas, até mesmo aqui já bati, mas não com tanta força, com tanta intensidade. E eu quero chamar sua atenção para isso, porque de repente você está passando por uma situação que você já passou, só que dessa vez está doendo mais. Dessa vez está mais forte, está mais intenso, está mais doloroso. Dessa vez você ficou mais surpresa. Dessa vez você não está sabendo lidar. Dessa vez você está sofrendo. É, Às vezes a gente bate, né, machuca ali na hora, a gente fala, ai, e tal, e a vida segue. Mas de ontem para hoje, isso daqui está me incomodando. Então tem hora que a gente vai passar por situações na nossa vida que mesmo sendo repetidas, dependendo da intensidade, aquilo dali vai doer, vai machucar, vai nos ferir, vai fazer a gente ficar pensando, poxa, por que que eu passei por isso de novo?
Eu tô sofrendo por isso outra vez, só que dessa vez tá mais forte, tá mais intenso, tá mais doloroso. Hum, cafezinho cremoso. Essa daqui é uma caneca minha. Segredos de Esther, olha que linda. Eu criei o meu primeiro devocional para mulheres casadas, Segredos de Esther, um devocional que eu juntei a história de Esther com aquela estrutura de 40 dias do filme Prova de Fogo e Quarto de Guerra, aquela intensidade de oração, sabe? Transformei num devocional, ficou coisa mais linda. Tem algumas mulheres fazendo, está sendo bênção demais na vida delas. Em breve, disponibilizarei o link para você poder adquirir o seu. Mas aí voltando. Talvez hoje você está passando por essa situação que é repetida, só que você não está conseguindo lidar porque foi de uma forma muito intensa. Na hora que eu vi o tamanho daquele roxo, e principalmente o caroço que está aqui do lado de dentro, a vontade é de que, meu Deus, eu vou para o hospital? Vou para o hospital, vamos fazer um raio-x, vamos saber se isso aqui está normal. E mesmo sendo algo que já aconteceu, não quer dizer que se acontecer de novo, a gente vai estar 100% preparada, a gente vai estar sabendo de tudo. A questão é como você tem lidado com situações que têm sido repetidas na sua vida. Como você tem feito, aliás, o que você tem feito para poder evitar. Porque, no meu caso, o que eu tinha que ter feito para evitar? Eu estava andando muito rápido, eu estava com várias coisas que eu vim de lá para cá, com um monte de coisa para passar para lá. Então, a minha desatenção e a minha aceleração desnecessária fez com que eu batesse. E muitas das vezes isso tem acontecido. A gente quer dar conta de tudo, a gente quer correr, a gente quer fazer, quer acontecer, e a gente quer ser a Mulher Maravilha, a gente quer fazer tudo rápido. Muitas pessoas hoje se dizem, eu tô correndo, eu tô acelerada, eu tô sem tempo, eu tô atarefada. E, na verdade, as pessoas estão se atarefando, estão se sobrecarregando de coisas que às vezes não fazem sentido. Não fazia sentido nenhum eu estar acelerada daquela forma de uma coisa simples, sabe? Eu poderia estar mais tranquila. Desculpa, não tinha necessidade de estar tão afoita, sabe? Fazendo uma atividade, uma tarefa simples. E nisso, ao longo do dia, a gente vai se perdendo. Quando a gente quer estar acelerado o tempo todo, a nossa mente não aguenta, o nosso corpo não aguenta essa aceleração desacerbada, desnecessária, sabe? Quando você, da hora que você acorda, da hora que você vai dormir, você fica extremamente agitado, acelerado. Toma café correndo, às vezes nem toma, ou então pega alguma coisa e sai correndo, sai comendo pela rua fora. Às vezes vai se maquiando dentro do ônibus, dentro do carro. Eu já fiz muito isso na época de trabalho. Às vezes eu maquiava dentro do ônibus indo trabalhar para poder ficar mais tempo na cama, né, dormir um pouquinho mais. A gente está numa fase hoje em que as pessoas estão extremamente aceleradas. As pessoas estão extremamente atarefadas. E quando você vai ver no final do dia, elas não estão produtivas. Porque elas saem acelerando, agitando, aquela coisa, aquela aceleração. Mas e a produção? Porque é muito melhor você realizar uma tarefa ao longo do dia do que você deixar 10 inacabadas. Aquela sensação de, fiz várias coisas. Tá, mas você completou quais? Quantas? O que você começou e você terminou? Esses afoitamentos, eles fazem sim com que a gente se machuque. No meu caso aqui, eu bati, né? Então foi uma dor física, mas aí bati de novo. Mas às vezes a gente pode se machucar de forma emocional, nessa cobrança que a gente fica com a gente mesmo, com as pessoas. Pessoas muito aceleradas tendem a sair acelerando todo mundo. Faz isso rápido, faz aquilo. Mães com os filhos. Come essa comida logo, a gente vai atrasar para a igreja, você vai atrasar para a escola, e que não sei o quê. Uma aceleração que é chata, que faz com que essas crianças desde cedo fiquem aceleradas. O quanto que a gente precisa organizar o nosso dia, o quanto que a gente precisa organizar a nossa casa, a nossa vida, a nossa família. E eu tô falando isso aqui para vocês, falando para mim também, porque eu ainda tenho muita coisa para mudar, muita coisa para ajustar, muita coisa para corrigir. O problema é quando a gente sai atarefando a vida das pessoas à nossa volta, trazendo problema para a vida das pessoas à nossa volta, quando a gente sai nessa agitação, no lugar de resolver, criar mais problemas. Você deve conhecer pessoas assim,
que no lugar de resolverem problemas, elas criam problemas. Tem pessoa que é especialista em resolver problemas, mas tem pessoas que é especialista em causar problemas. E quando você leva a solução, ela traz um problema para aquela solução. E aí você traz uma solução para aquela solução que foi gerado um problema, ela traz um novo problema para a solução que você trouxe para ela. São pessoas que muitas das vezes a gente vai precisar dar uma afastada. Porque, pensa, se essa pessoa não está preocupada com ela, em consertar a vida dela, em melhorar a vida dela, em parar de trazer caos, problemas para a vida dela, por que ela vai parar de levar para você? Essa aceleração... Deixa a mamãe terminar. Deixa só a mamãe terminar. Essa aceleração, quando... Tá bom, vou falar. Essa aceleração, quando ela é... Você vai deixar eu falar? Só fala oi, como o pessoal fala, boa tarde, pessoal. Abaixa para as pessoas te verem. Tá, então senta lá, grava lá no sofá, que aí a mamãe vai terminar aqui, tá bom? Vai, senta lá que a mamãe tá terminando. Quando essa agitação começa a trazer problema pra gente, é a hora de realmente parar, respirar e pensar, vale a pena? Vale a pena você ficar se machucando? Porque aqui foi essa trombada na mesa. Mas e no dia a dia? Às vezes a gente está trombando nos nossos parentes, nos nossos familiares, nas pessoas que a gente ama. E quando eu falo esse trombando, na maioria das vezes com palavras. Muitas das vezes a gente está machucando as pessoas com as palavras mais do que essa quina. Às vezes mães falando coisas pesadas para os seus filhos, esposas falando para os maridos falando para a esposa, os filhos falando para os pais. A gente sabe que existem palavras que têm o poder de trazer vida, transformação. A palavra ela consegue te dar ânimo, força, vigor, te fazer levantar, mas ela também pode te desmotivar, te fazer desanimar, parar, matar. A gente tem que tomar muito cuidado com essa aceleração que o mundo tá, para a gente não se sobrecarregar e nessa agitação do dia se esquecer de Deus. Nesse caos, sabe? A sensação que eu tenho é que o mundo virou uma panela de pressão e que a qualquer momento vai explodir. A sensação é essa, de que tá todo mundo tão cansado, tão sobrecarregado, tão estressado, ansioso, depressivo, tá todo mundo muita coisa. Mas a gente não vê as pessoas muito de Deus. A gente não vê as pessoas fazendo muitos jejuns, muitas orações, muitos devocionais, muitas buscas de ir para a igreja, de pregar, isso, aquilo, outro. A gente não vê essa aceleração em relação às coisas de Deus, mas a gente vê essa aceleração em relação às coisas do mundo. Aí a gente precisa observar, o foco está onde? O coração está onde? Essa pancada aqui me fez refletir muito sobre isso, sobre ficar repetindo padrões que nos provocam dor, que nos machucam, e o quanto que essa aceleração, essas distrações têm sido terríveis para quem realmente entende o que tem por trás da palavra de Deus, o que é o reino de Deus, o que é Deus, o que é salvação, Jesus, evangelho, cruz. Então, o quanto que pessoas que realmente conhecem a palavra de Deus estão ficando perdidas por causa dessas distrações, essa aceleração, padrões que não trazem bons resultados, o quanto que as pessoas estão se perdendo ao longo do dia e, consequentemente, ao longo da vida. Que você possa começar a desacelerar, prestar atenção, ser mais calma, mais tranquila, para não sair batendo em quinas. E por mais que você já tenha feito isso algumas vezes, tem coisa que a gente consegue evitar. Nesse caso, dava para eu evitar. Então, evite situações que podem te machucar. Se você caiu aqui de paraquedas, seja bem-vinda, bem-vindo. Meu nome é Natália Xavier, eu sou cristã, casada, mãe de 2. Sou terapeuta de mulheres, estudante de teologia. E eu uso aqui para trazer algo sobre a palavra de Deus, sobre o mundo das emoções, casamento, maternidade. Se tem algum desses assuntos que você quer ouvir um pouquinho mais, comente aqui nos comentários. E se inscreva para me ajudar a levar essas mensagens para mais pessoas. Não deixe de deixar seu like, me desconcentrei todo. Não deixe o seu like sem aparecer aqui, para ele poder entregar e ser um conteúdo relevante para mais pessoas.
E é isso, Deus te abençoe grandemente, até o próximo vídeo. Graça e paz.